Oi, crianças, tudo bom? Aqui é tia Sandra Mello. Gente, estou morrendo de saudade de vocês. Acredito que vocês também estejam morrendo de saudade de todos nós, né? Então, nós temos que ficar em casa. Infelizmente, a gente tem que ficar em casa, temos que obedecer para que o Senhor nos abençoe. Mas logo, logo, nós vamos estar todos juntos de novo, tá? Porque nós estamos orando por isso, acredito que vocês também. E aproveitando que estamos em casa, nós estamos aproveitando para nos dedicar mais às coisas do Senhor, lendo a Bíblia, orando, falando com o Papai do Céu, tá bom, gente? Então, hoje eu trouxe uma história para vocês bem legal, tá bom? Essa história, ela está aqui no livro de Êxodo, tá bom, gente? Mais ou menos a partir do capítulo 7, tá? Essa história, ela tem um tema, e o tema é sobre a Páscoa. Olha lá, Páscoa. E no hebraico essa palavra quer dizer passar por cima e passagem, tá bom? Então a palavrinha Páscoa quer dizer passar por cima ou passagem, tá bom? Vou colocar ela aqui. Essa história começou há muito tempo atrás, né? Aconteceu lá há muito tempo atrás. Então olha só. Ela começou com o nome de um grande sonhador. O nome dele era José, José do Egito. Por ele ser um sonhador, o que acontece? Por ele sonhar, né, Deus dava sonho para eles e ninguém acreditava. Então seus irmãos invejosos foram e levaram ele lá, prenderam ele, né, e colocaram ele numa cova e depois venderam ele. Olha que maldade, né? Venderam ele lá para uns mercadores que foram e venderam ele lá no Egito. E ele, no começo, sofreu um pouquinho, porém nós não vamos entrar nesses detalhes. Mas ele se tornou governador do Egito, um homem de confiança, né? E ele se tornou governador. Deus tinha seus propósitos. Sabe por quê? Depois houve uma grande fome em toda a terra. E ele pôde trazer toda a sua família para o Egito. E ali eles ficaram bem durante muitos anos, porque José era governador. Só que o tempo passou e José veio a falecer. E aí, né, Faraó morreu, veio um outro. E aí o que acontece? Eles começaram a se tornar escravos daquele faraó. Ele era mau, e fizeram aquele povo de Deus trabalhar muito, eles trabalhavam muito, e ali eles eram escravos, e eles começaram a orar e pedir ao Senhor que libertasse ele, que libertasse todo o povo, que eles queriam sair daquela escravidão. E Deus, como ama a mim e a você, ele ouviu a oração daquele povo, e levantou um homem chamado Moisés para que fosse lá, falasse com o faraó, para que ele libertasse o povo, porque ele ia mandar algumas pragas, porque a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para que o povo visse os sinais que ele iria fazer no meio deles, para que esses sinais fossem contados de filhos, para saber que Deus, ele é Deus. E aí foi assim que Moisés fez. Foi lá diante de Faraó, contou toda essa sua história. E como Deus já tinha falado, começou a endurecer o coração. E ele não permitiu. Então Deus mandou a primeira praga. A primeira praga foi a dos rios, que se tornou em sangue. Todo lugar onde tinha água no Egito se tornou em sangue. E ele não deixou o povo sair. E Deus mandou a segunda praga. Foram as rãs. Imagine você, o Egito, cheio de rã. Ainda assim, Faraó não deixou o povo sair. E Deus mandava sempre Moisés de novo. Foi lá e mandou a terceira praga. A terceira foi os piolhos. Deus mandou a terceira praga e ainda assim ele não permitiu. E Deus mandou a quarta praga. Foram as moscas.
Crianças, deixa eu só falar um detalhe. O povo de Deus, eles não moravam dentro do Egito, eles moravam numa cidade um pouco mais distante chamada Gósen. E essas pragas, elas não atingiam a cidade do povo de Deus. Eles eram livres. E essas pragas só atingiam mesmo os egípcios. Então, ele pedia para que Moisés orasse a Deus para tirar. Moisés fazia. E aí ele endurecia o coração. E aí continuava vindo as pragas. Aí Deus mandou a quinta. Foi a peste nos animais. Todo o animal que tinha no Egito morreu. E ainda assim, Faraó endureceu o coração. Deus mandou a sexta praga. Foi úlceras. São feridas no corpo. E ainda assim, ele continuou com o coração duro e não deixou o povo sair. Deus mandou a sétima praga, que foram as saraivas, quer dizer, pedra. Lá naquela época ainda não chovia muito, então houve uma chuva muito forte de pedra, que destruiu tudo, até as plantações. Ainda assim, Faraó não permitiu que o povo saísse. Deus mandou a oitava praga, os gafanhotos. O que sobrou de ervas, de frutas, de árvores, de plantações das saraivas foram destruídas pelos gafanhotos. Oitava praga, e assim não foi permitida a saída do povo. Ele ainda estava com o coração bem duro, mas Deus havia falado que ia endurecer. E aí veio a nona praga. Foi uma escuridão muito grande que houve lá no Egito. Era tão grande, tão densa, tão grossa, que é como se você pudesse tocar naquela escuridão. E Deus falou que ainda assim ele endureceu o coração de Faraó e ele não deixou ir. Aí, depois dessa praga, Deus chamou Moisés e falou para ele: olha, vou mandar uma praga, que é a 10ª praga. E com essa praga, ele vai permitir que vocês saiam para a terra que eu prometi para vocês, que mana leite e mel. E aí ele orientou Moisés para que orientasse o povo. Eles tinham que pegar um cordeirinho, né, matar e pegar o sangue desse animalzinho e passar nos umbrais da porta. Então, eles tinham que passar e já prontos para sair, porque Deus falou que naquela noite ele ia mandar o anjo da morte, e a casa que não tivesse o sangue nos umbrais da porta, aí ia levar o seu primogênito, que foi a 10ª praga. Todas as famílias iam perder o primeiro filho da família. Interessante que todas essas pragas, menos a 10ª, não atingiu o povo de Israel, né, o povo hebreu. Mas a 10ª praga, ela atingiu todo aquele lugar. Então eles precisaram fazer esse sacrifício para que eles também não fossem atingidos. E assim que o anjo da morte passasse, eles poderiam sair. Então, crianças, essa foi a primeira Páscoa que a Bíblia fala, tá? Foi a libertação do povo de Israel do Egito, através daquele sangue que o libertou, que foi colocado nos umbrais da porta. O anjo veio e passou por cima e libertou o povo de Israel daquela escravidão lá do Egito, tá? Então, gente, essa é a verdadeira Páscoa, né? É a libertação, tá bom? E falar em libertação, nós vamos, no próximo vídeo, eu vou explicar para vocês uma outra história, é uma continuação, falando que nós também precisamos de um libertador. Mas essa você vai ver no próximo vídeo. Um beijo, Deus abençoe, amo vocês. E essa foi a história da Páscoa, parte 1, com a tia Sandra Mello. Muito obrigada, tia Sandra. Para você, criança, eu tenho uma pergunta. Dentre todas as 10 pragas que vocês escutaram hoje, tinha uma, apenas uma, que atingia tanto o povo hebreu quanto os egípcios. Qual era a praga? Coloquem aí nos comentários. E o que eles precisavam fazer para se livrar dela, tá bom? Logo mais terá Páscoa parte 2, então fiquem ligadinhos aí. Um beijo, tchau, tchau.